Evangelho segundo o Espiritismo, e de Mateus também, que trouxe para nós, também no capítulo 5. No versículo 4, a gente vai encontrar também essa passagem. Justiça das aflições. Se você observar, olhar para o mundo material, nesse instante, o que mais a gente vê, supõe-se que é injustiça, ou não? Ai, meu Deus, e aflições então? Muitas, não é pouco. Então, são tantas aflições que é até um paradoxo. A gente está falando da justiça divina. E tem quem não creia, ou seja, até cético mesmo, em Deus, justamente por não compreender a sua justiça. Até porque, quando a gente fala em sofrimento, nós estamos com o olhar totalmente voltado para o mundo material, o mundo da matéria. E ele, por si só, o mundo da matéria, por si só, ele já nos traz aflições, sofrimentos. Sem que você faça nada. Só de você vir para o mundo material. Porque tudo que é matéria tem transformação. Transformação. E isso, de certa forma, já nos causa muita aflição e sofrimento. Se eu der um exemplo que a gente sofre até mesmo com o passar dos nossos anos, por não aceitarmos que nós devíamos... Tem gente até que brinca, fala, por que a gente não nasce velho e depois vai ficando novo? Né? A gente quer achar várias soluções na vida para compreender, inclusive, até justificar o porquê que nós nascemos e envelhecemos. Isso nos causa aflição, porque nós não aceitamos. Se você observar que você hoje se programa para fazer um passeio, sair de férias, vou fazer uma viagem. E aí você programa essa viagem para ir para a praia, com a família. De repente começa a chover. Porque quando você fala em praia, litoral, você está falando já em calor. Praia. Começa a chover. Você já começa a ficar aflito, nervoso, irritado pela mudança do tempo. Então, tudo que é matéria, ela é mutável. E é isso que a gente tem que compreender para entender, inclusive, a própria justiça divina em nossas vidas. Tem um filósofo que viveu veio para cá antes de Jesus, ali nos anos mais ou menos 341, antes de Jesus. Chamado Epicuro, grego. E ele não acreditava, ou pelo menos propagava, a não existência de Deus pelos seus atributos. Porque nós conhecemos que Deus, ele é todo poderoso. É onipotente, onisciente. Então Deus sabe de tudo, está em tudo. E se tem o poder, por que as criaturas sofrem? Por que as criaturas têm que sofrer? Se ele é todo poderoso e sabe de tudo, por que ele não muda isso? Por que tem que fazer as criaturas sofrerem? Não é justo. Então, logo, ele não era bom também. Então, Epicuro propagava que a felicidade tinha que ser aqui na Terra. A felicidade é aqui e é nós por nós mesmos. Isso, a filosofia dele. Por não acreditar que Deus não... Por que ele não faz essa mudança? E tem muitas pessoas hoje que se questionam. Pergunta, faz essa pergunta. Tá, se Deus é justo, por que a gente sofre? Você também já se perguntou? Já fez essa pergunta? Porque nós sofremos. Desde que chegamos aqui, a hora que vamos embora. Já começa pelo nascimento e morte. E isso é um fato que ninguém vai escapar. Ninguém. Então nós nascemos
vivemos e morremos. E toda a natureza faz esse processo. Toda. Nós estamos inclusos nela. Mas toda a natureza tem esse processo de nascimento, cresce e morre. Então, tudo isso está submetido também à justiça divina. Mas a gente precisa entender, por que a gente sofre dessa forma, Senhor? Eu tenho que tirar a minha visão desse mundo da matéria. Tem que existir uma causa, um propósito para esse sofrimento. Senão, não teria nem realmente justificativa para isso. Tem que haver um propósito. E aí, aqui na Terra também, Jesus, na época, já agora chegando na época de Jesus, ele também inicia para nós uma conversa para que a gente comece a refletir. Porque muitos contestam, inclusive, essa justiça a qual nós vamos apregoar, que foi trazida pela doutrina espírita, porque não existe na Bíblia. Mas Jesus chega aqui e dá o início para nós. Ele veio trazer amor, não veio mudar nenhuma lei, mas veio acrescentar o amor nela. Isso ele deixou bem claro. Mas Jesus mostra numa conversa que ele teve com Nicodemos. Com Nicodemos. Ele inicia uma conversa com Nicodemos. O doutor da lei, aquele que conhecia muito, para iniciar na conversa que nós vamos entrar. Depois com o Consolador prometido, como disse a nossa irmã. Então, Jesus inicia a conversa com Nicodemos, porque Nicodemos vai até ele e diz assim: Senhor, tu és um homem de Deus. Porque se você faz todas essas coisas, que ele estava se referindo aos milagres, se você não fosse um homem de Deus, você não conseguiria. Então, tu és um homem de Deus, naquela época. E aí ele diz, e como é que eu faço, para entrar no reino dos céus? Tão pregado por Jesus na época. Como é que eu faço? Jesus disse, necessário se faz nascer de novo. Aí ele fala, mas como pode, mestre? Eu, um homem velho, com esse corpo, nascer, entrar no ventre da minha mãe. Como pode isso? Aí Jesus fala, sabendo que era difícil a compreensão para aquela época, o entendimento espiritual, mesmo ele com todo o conhecimento que ele tinha, ele era um doutor, como se fosse um advogado hoje, conhecia muito da lei, ele diz assim, o que nasce da matéria é matéria. O que nasce do espírito é espírito. E o espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele vem. E também não sabe para onde ele vai. O espírito é dessa forma. E Jesus até encerra a conversa com ele, porque ele fala, não compreendo. Ele diz, se eu te falo das coisas da matéria, tu não compreendes, imagina se eu entrar para falar mais profundamente sobre o lado espiritual. Então Jesus encerra a conversa com Nicodemos ali. Mas Jesus deixou ali um caminho mostrando para nós que nós teríamos que realmente nascer novamente para a compreensão de tudo isso. Porque até então, naquela época, era muito mais difícil. Em matéria de espírito, de entendimento, nós éramos muito mais primitivos do que hoje. E Jesus, antes de ir embora, ele reúne-se ali com os apóstolos e diz, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, um Consolador prometido, que vai vindo para cá, primeiro que não seria na qualidade de um homem, mas faria nós lembrarmos de tudo que ele ensinou e traria ainda mais novos conhecimentos. E a doutrina espírita traz para nós
A conversa de Nicodemos mostrando para nós que necessário se fazia a reencarnação para a compreensão, porque teria que ter um propósito de estarmos no planeta Terra, um planeta de provas e de muita expiação. O planeta nosso é apresentado como um planeta de provas. E aí, quando você vem para cá, você diz provas por quê? Porque eu me comprometi antes de vir para cá. Porque a minha essência é espiritual. A minha essência é espiritual. Nós somos todos espíritos aqui. Num corpo físico que vai ter modificações e também vai ter que ficar aqui e ir embora, voltar para dar continuidade à nossa história. A compreensão, o amadurecimento. Esse é o propósito de estarmos reencarnados nesse planeta. Mas por que, meu Deus, se o planeta material existe, porque ele não é já perfeito? Ainda não. Mas existe a escala espírita que vamos apresentar para vocês. Portanto, estamos saindo do primitivo, de um planeta, inclusive, primitivo, que nós já conhecemos pelas histórias de Adão e Eva, um espírito de muita luz, que veio para a Terra por desobediência, pelo orgulho, mas com muita inteligência e conhecimento, ele sai e vem para o planeta Capela, para fazer esse planeta progredir, ajudar aquela população primitiva. Saímos desse planeta e já estamos na condição de habitar um planeta de provas e expiações. Então, a prova, eu me comprometo quando saio para vir me reencarnar. Eu sei exatamente os desafios que eu vou encontrar aqui. Eu sei exatamente como que minha vida vai estar, em que meio eu vou, com quem eu vou cruzar. Até mesmo o meu corpo físico será moldado de acordo com a minha necessidade reencarnatória. Já observou que tem pessoas que já na expiação nascem muitas vezes sem braço? Um bebê. Ou já nasce com câncer? Um bebê. Já estou falando, chegando já com problema. Com sofrimento. Já entrando no planeta sem visão. Ou a gente nunca parou para pensar nisso? Mas agora está pensando. Nós recebemos todos os dias para reencarnar na Terra. Nós que viemos com o corpinho perfeito, mas recebemos também os que chegam com suas deficiências. Aonde é que está a justiça divina? Que faz esse diferencial? Tem que haver uma explicação para isso. E somente através de um espírito, né, de luz como Jesus, com a espiritualidade trazendo novamente as informações, através de uma fé agora raciocinada, onde eu paro para analisar, para pensar. Porque para mim foi apresentado, se você pegar o livro dos Espíritos, você vai ver, de 1 a 13, vai falar somente que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é nos apresentado dessa forma. Com todos os atributos, inclusive. E um deles, porque eu vou até passar para vocês os atributos, porque eu só falei de 3, que o filósofo falava lá, mas eu quero apresentar todos. Então, Deus, para nós, ele é realmente onipotente, onisciente. Ele é tudo. Onipresente. Ele é justo, ele é eterno, ele é único. Ele é imaterial. Ele é justo e é bom.
Agora, como é que eu vou entender a justiça e a bondade dele quando eu enxergo todo esse sofrimento? Então tem que ter uma causa, assim, bem plausível, com muito raciocínio. Então, quando a gente chega aqui, realmente já chegamos com espíritos, com um propósito e com leis. Porque a lei de Deus apresentada para nós, se ele é imaterial, a lei dele aqui também, ela não é a lei civil que a gente conhece. É uma lei de igualdade, é uma lei imaterial. Essa lei, ela serve para todo o universo e para tudo. Independente de eu estar numa classe, encarnar rico, pobre, da forma que for, de cor, de raça e de credo. Então a lei dele é única e ela é imutável. Ela não muda ao bel prazer do outro, que fazia às vezes um sacrifício, entregava no altar, até mesmo como se estivesse fazendo um pagamento. E a gente vê isso hoje, na encarnação nossa agora. Tem gente que se colocou na condição de privilegiado, achando que entrei na religião e tenho conhecimento, logo eu posso começar a fazer com que o outro caminhe pela minha cabeça, não pelo raciocínio. E se Deus é inteligência suprema, e nós somos criaturas, todos nós somos dotados de inteligência. Então já não temos que andar pela cabeça de ninguém. E pela nossa inteligência. Então tem pessoas que se colocou na condição de intermediário. E eu cobro por isso, para tirar a sua aflição. Porque eu sou o escolhido, e como escolhido, eu conduzo você. E a gente, pela inocência, pela falta do conhecimento, o que fazemos? Pagamos. E sempre foi assim. Desde a época dos deuses até Moisés apresentar o Deus único para nós. Então, a vida inteira nós fizemos esse tipo de barganha com Deus. A vida inteira. Levava a melhor ovelha no altar, o sacrifício. Sempre a gente apresentava algo para dar para Deus, para que a gente fosse agradado e não sofresse. Nos livrasse do sofrimento. Porque a gente vive num planeta que é igual. Daquela época de Jesus, na nossa época agora. Não é diferente. O sofrimento já existia naquela época, como existe agora. E vai continuar existindo. Então a gente sempre foi muito, eu diria, assim, supostamente não orientado corretamente, por conta dessa barganha e do interesse das coisas da matéria. Que a gente fizesse com que eu dando isso, e quanto maior essa oferta eu der, mais ele tem a obrigação de me ajudar. E aí é onde está o problema. Porque o ser humano continua sofrendo. Porque muitas vezes, até ofertando, não vem da forma que você quer. Você perde um ente querido, mesmo ofertando. E como é que pode Deus tirar meu filho, sendo que a lógica da vida não era essa? Ah, eu entendi que eu vim para a Terra, que eu vou receber meus filhos e que eles só vão desencarnar um dia, quando eu nem estiver mais aqui, porque aí eu já nem sofro. Eu já estou velhinho, já chegou minha hora, mas a gente vê ao contrário. A gente vê tanto sofrimento de nascimento e, às vezes, desencarne em criança, jovem. E aí você entra em desespero. Mas eu sou um homem de Deus, eu vou na igreja, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Como? Isso é injusto. E logo a gente se revolta com quem?
com Deus. E não é isso que Jesus e a espiritualidade quer, porque Ele é o nosso Criador. E tem um propósito de estarmos aqui hoje. Tem um propósito na nossa vida. E esse propósito está dentro, inclusive, apresentado por suas leis, que diz que nós estamos inseridos em leis que você nem sabe onde elas se encontram. E eu vou dizer para você que ela está estampadinha dentro de você, na sua consciência. Você está inserido em todas as leis de Deus, que são iguais. A lei do progresso, de evolução, a reencarnação, que é outra lei, a lei do livre-arbítrio. Todas essas leis e outras de igualdade, de destruição. Tem leis para que você possa estudá-la. Por isso que a doutrina espírita chama você para a libertação sua, interior. Não é alguém que vai te libertar de nada. É você que vai se libertando daquilo que nós chamamos de ignorância, a falta do entendimento. Inclusive da visão que temos de Deus. Deus tem uma visão no todo do universo. A gente tem uma partícula. A gente não tem noção e compreensão da grandeza divina e de sua justiça. Então tem um propósito realmente de estarmos aqui no planeta Terra. E como é nos dado a liberdade, a gente vai encontrar, inclusive, esse sofrimento nas causas atuais aqui. Atuais, quando a gente chega. Eu tenho a liberdade. Quando eu chego aqui para reencarnar, eu tinha um propósito, sair de lá com a programação toda certinha. Mas vem para cá. Chega aqui e nos dá, é dado o esquecimento, graças a Deus, para que a gente nem lembre o nosso roteiro passado, que se a gente lembrasse, a gente até se assustaria com ele mesmo. Então é necessário que dentro dessa programação, quando eu chegue aqui, eu seja eu mesma, autêntica. Então eu vou estar escrevendo essa nova página da minha vida, porque a página está em branco. Minha história está aqui, atrás. No livro que eu já escrevi desde que eu me tornei princípio inteligente. Então ela já vem vindo, é a cada encarnação. E nessa agora, ela está com uma página em branco, para que eu preencha e dê continuidade à minha história. Sendo eu mesma, sem interferência de ninguém. E aqui eu chego com pai, com mãe, com todo o amparo e vou discorrer a minha vida. Só que como eu tenho a liberdade de escolha, e graças a Deus, outra coisa que ninguém entende, que o livre-arbítrio, ele, para nós, ele seria absoluto. Eu vou lá, faço o que eu quero da minha vida. Você faz. Mas existe a responsabilidade dentro da lei que você desconhece, causa e efeito. É outra lei. Então ele limita seu livre-arbítrio. Então logo seu livre-arbítrio é relativo, ele não é absoluto. Se ele fosse absoluto, você era Deus também. Compreendeu? Mas a gente achava que o nosso livre-arbítrio, eu faço da minha vida o que eu quero. E a gente escuta aí fora. Eu sou assim, vivo assim, quero fazer assim, minha vida ninguém manda, e aí a gente vai. Ótimo, não tem problema. Você tem a liberdade realmente de fazer o que você quiser. Se você quiser pegar agora um carro e andar ali na radial a 200 por hora, você pode. Você tem a liberdade. Mas provavelmente as câmeras já vão te pegar e você vai tomar uma multa que você não vai gostar. Então ele te freia. Opa, posso não. Lá é para andar 50. Não posso. Então o que me adianta ter um carro potente? A gente escuta as pessoas falando. Se eu não posso nem correr. Não pode. Porque com os estudos, pela lei também humana, civil, a gente percebe, começaram a perceber
que na radial tinha um acidente todos os dias, por conta que lá podia-se andar 100 por hora. Os mais velhos sabem disso. E aí foi se limitando para chegar nos 50, porque é um meio de você andar mais devagar, não colocar a vida do outro e não se comprometer também. Então nós temos o plano material como uma cópia do mundo espiritual na nossa vida. E eu costumo dizer, você quer conhecer o lado espiritual? Olha para o mundo material. Olha que você vai entender tudo. Isso aqui é a cópia. A cópia. Sua vida, a sua essência é espiritual. Você saindo daqui, você vai ter que continuar a sua vida. Só que você quer conhecer o lado espiritual? Então olhe para o mundo material. Olhe como é que você se encontra agora. Olhe a visão que você tem do mundo. Olhe a visão que você tem de Deus. Olhe a compreensão que você tem de todo esse mecanismo. Olhe tudo isso para você começar a compreender o lado espiritual. Porque é a mesma coisa. Você vê que aqui nós temos leis que também nos direcionam. O que diz que é certo e que não é. A ética, a moral, tem tudo. Aqui tem tudo e tudo. E nós estamos aqui justamente para isso. Não adianta nós procurarmos, que nem Epicuro, a forma de ser feliz no mundo somente da matéria. Com esse olhar que você não vai conseguir. Por mais que você seja disciplinado, que nem ele mesmo falava, não, para ser feliz é só você realmente não precisa de excesso de nada, de muito dinheiro, você viva mais para a família, viva mais isolado. Então ele tinha várias formas, ideias para apresentar que nós poderíamos ser felizes. Óbvio, se você também fizer isso, dentro dessa disciplina, aqui, tua vida está pautada numa quietude. Isso é fato. Porque nós viemos para cá para isso, para sermos educados, criar através da inteligência, forma inteligente de viver, sem burlar as regras, porque o meu direito ele também começa, mas ele termina onde começa o do outro. Então eu tenho que entender isso. Existem limites. Eu não posso invadir o direito do outro, porque logo eu sou um fora da lei. Então, tudo isso faz parte da nossa educação moral, da conquista que nós estamos fazendo agora aqui. Então, o sofrimento, ele nos é apresentado justamente porque isso para nós soa como regras. E isso nos incomoda. Por que eu monto um comércio aqui e o outro monta ali na esquina? O fulano vai para frente, o comércio dele cresce, progride. E por que o meu não sai daqui, gente? Eu vendo o mesmo produto. A vida dele deslancha, a minha não. Na família, um se dá bem, um cresce, o outro parece que não sai do lugar. Aí para o outro soa como sorte. Pode ver, a gente vai buscando mecanismo para explicação de tudo isso que nós não compreendemos. Então fulano tem sorte. Não sei. Nasceu, acho que virado para a lua. Cada um vai dar o nome que quer. Já percebeu isso? Pela falta da compreensão. Então, aqui, quando chegamos, já estamos vivendo no planeta com a nossa responsabilidade. Então, muitos de nós somos imprudentes. Queremos fazer do nosso jeito. Então, logo, eu tenho um pai que pode me dar um carrão. E que me adianta? Então, eu vou fazer racha. O propósito do carro era andar, servir, levar você para cá, levar para lá, precisa ir para o hospital, fazer um socorro, trabalhar. A função do carro era essa. Mas eu não, eu quero entender que carro é divertimento. E se eu tenho um carrão, eu tenho que mostrar que esse carrão tem potência. Então eu vou fazer racha.
e vou lá fazer a minha racha. Tomo não sei quantas multas, minha carteira já está quase para... Né? A gente vê aí fora nas histórias que você não precisa nem apresentar aqui. Tiro a vida do outro, me comprometo. Isso na causa atual aqui, ó. Aqui. Porque eu sou imprudente. Então, em vez de eu vir para cá e consertar algo que eu me comprometi, que eu poderia melhorar ainda mais a minha vida, eu sou indisciplinado. Logo, dentro das leis de Deus, da justiça divina, eu não posso ser uma pessoa tão beneficiada assim. Eu já até tenho o pai rico, o carrão, mas e o que eu estou usando com esse carro? Está agradando? Eu estou sendo um filho disciplinado, compreensivo? Será que eu estou agradecendo por eu estar numa condição, nessa encarnação, com tanto privilégio de ter um pai que pode me dar o carro, de eu ser um filho que eu já nasci num berço melhorado? Ao invés de eu estar agradecendo, eu estou o quê? Denegrindo ainda mais. Para a sociedade, como exemplo, porque o outro entra numa TV e olha e diz: meu Deus do céu, isso não devia estar trancafiado na cadeia. A gente vai fazer o julgamento físico, pelo nosso olhar, pelo nosso entendimento material. E aí começa-se o julgamento, não começa? Se nós imperfeitos aqui temos esse olhar justo do que é certo, do que é errado, você acha que Deus, na sua justiça, ele erra? Não. Então também o que é nos dado é pela misericórdia, acréscimo da espiritualidade, sabedor do que eu posso ter. Às vezes nessa encarnação, eu não ainda estou preparado para ter em abundância, para ter muito dinheiro. O limite meu seria somente para eu ter X. Não que ele me tire o direito de eu conquistar, mas eu tenho que também, não só conquistar, eu tenho que, dentro das leis de Deus, também fazer bom uso disso. E o Pai, como é misericordioso, e Ele é justo, e Ele é bom, Ele vai fazer exatamente o papel que um pai encarnado também faria. Pega um filho aí com 16 anos, essa semana, ontem, eu fiquei chocada, eu falei, nossa, ainda bem que eu não vi. Uma criança que não devia ter uns 10 anos, na moto. O pai atrás, sentado. Ele ensinando a criança a andar de moto. E a criança andando. A criança dirigindo. E ele sentado como passageiro. A criança devia ter uns 10 anos. A todo vapor. Porque a criança está aprendendo. Então a gente observa que aqui no mundo da matéria, essas indisciplinas nos traz sofrimento. Porque se ali ele cruza como cruzou conosco, poderia cruzar com a viatura. Ia falar, opa, o que é vocês? Pode parar. Vem aqui, você é responsável. Tira a tua carteira, você é pai, você devia estar ensinando que essa criança não poderia estar dirigindo uma moto. Entendeu? Que nós somos responsáveis pelos atos que nós, aqui na Terra, atual, também fazemos. Mas atribuímos sempre a injustiça a Deus. Que a minha vida parece que não sei. Parece que é amarrada. A gente já até chama alguém também para colocar no pacote, junto com Deus, que são os próximos. Aí a gente vai atribuir que alguém também mexeu uns pauzinhos ali para mim, o outro que tem inveja, o outro que, porque fulano não tem? E fica lá ali, ó, só de olho na minha vida. Por isso que minha vida está dando errado. Mas nunca nos voltamos para nós. Para, de fato, o que é necessário para nós como reflexão, como espírito.
Aí, sem contar, eu estou falando só das casas atuais. Mas eu tenho também os resgates que eu trouxe. Que aí é onde está também a nossa história. Então, eu cheguei aqui, eu tenho predisposições, sabia? A psicologia falando. Mas a doutrina espírita diz, você tem umas tendências, meu filho, que você nem sabe. Que se você soubesse, já era um passo educativo na tua vida. Para mudar já a fachada daqui. Porque você melhorando aqui, você leva e você traz. Se eu estou trazendo resgate, é porque eu levei algo que supostamente ficou para ajustar. Então, aonde é que eu estou ajustando? Nessa encarnação. Se eu já levei, vamos lembrar disso. Desencarnei, porque em toda encarnação você vai embora. Você não vai viver eternamente aqui. Então, se eu levei, logo eu preciso dar continuidade. Se eu cheguei aqui e eu vim agora, a gente usa resgate, mas eu estou dizendo que é conserto mesmo. Se você veio aqui para consertar, para melhorar, para angariar, para complementar aquilo que você ficou ali atrás devendo, quando eu chego aqui eu posso ainda ter mais algum para levar nas costas. Muitas pessoas vêm para cá e saem daqui com crime nas costas. Não sai? Até mesmo em nome do amor. O que vocês hoje veem tanto de sofrimento? Feminicídio. É o que mais você está vendo hoje. Chega uma hora que você até pensa assim, meu Deus, será que vai ter mulher bonita, nova, para dar continuidade? Porque os homens casam. E em nome do amor tira a vida da criatura. Em nome do amor. Não, amei, eu amava tanto, que eu não aceitava que essa pessoa me largasse. Não fica comigo, não vai ficar com ninguém. Então, olha o egoísmo nessa encarnação em ação. E essa criatura quer tirar a vida do outro, mas não quer nem ser presa. Porque a primeira coisa que ele faz é fugir. Em nome do egoísmo. Porque a gente só quer pensar no sofrimento do outro. Para mim, não. Para mim, eu não quero isso. Então, hoje, é para se refletir quando a gente vê todas as atrocidades que a gente vê na Terra. Uma coisa impressionante. Jovens com tanto para viver, tira a vida de um outro jovem que teria tanto para viver, que poderia ter filhos, que daria continuidade com a responsabilidade de mãe, ele de pai. E eu estou falando isso do homem, mas existe também ao contrário, a mulher fazendo, né, em relação ao marido. Então, é um absurdo que nós estamos vendo. Mas é necessário esse ranger evidente, que é para que a gente possa despertar. Então, o sofrimento, ele tem causas aqui. Ele não é um sofrimento imposto por Deus. Não, ele é criado por nós pela ignorância. Agora, as leis de Deus têm que ser justas. Tem que ser justa. Senão, ele não seria Deus. Mas ele é misericordioso, é bom. Por isso, ele nos dá a oportunidade de eu resgatar isso. Voltar numa nova encarnação. E estar com aquela criatura que muitas vezes tirei a vida. Que fui responsável por tirar a vida dele. E receber, muitas vezes, aqui na Terra, essa criatura, muitas vezes até com deformidade. Dependendo da forma com que essa criatura faleceu. Tem gente que se suicida aqui na Terra. Para se livrar do sofrimento, das dores, até da opressão dentro de casa. E essa criatura às vezes se enforca, se mata. Coitada dessa criatura, porque ela não sabe que ela também transgride uma lei divina,
que nosso nascimento e morte é dada somente a Ele fazer isso por nós. É da lei. Então, quando essa criatura chega aqui e ele comete essas atrocidades, ele também está endividado. Ele está endividado, ainda mais. Então, vamos olhar a justiça divina de forma, aproveitando a minha encarnação, aquilo que eu vim fazer, a responsabilidade que eu tenho para comigo mesmo. Os espíritos são tão sábios que ele diz que se você, para você falar eu sou espírita ou um cristão, que é a mesma coisa, é quando você começa a realmente se esforçar para vencer as más tendências que você trouxe. Não é vencer o outro, é vencer você mesmo. Então, tudo aquilo que a gente trouxe de bagagem, que a gente é apresentado em nossas vidas, essas tendências que a gente tem com o pé para cá, o pé para lá, o outro que às vezes entra nas drogas ou entra em qualquer outro vício, a criatura que deixa a família, muitas vezes porque isso está enraizado nela, essa tendência viciosa de estar com várias pessoas. Isso são tendências. A gente chama que a carne é fraca. A gente atribui sempre a matéria. Ah, mas é que foi a carne que é fraca. A gente joga logo para a carne. Mas não é não. O fraco era o espírito. O corpo só foi executar. Porque ele é matéria, então ele executa. Ele vai lá, ele sai, ele beija, ele vai, né? Por aí, e por aí vai. Mas o caminho indicado foi por aquilo que você tem, que você às vezes nem entende. E que está enraigadinho com você. Mas você quer ser feliz. Você quer ter uma família feliz. Você quer ter uma boa esposa, uma família. Eu quero ser feliz. Essa é a palavra nossa. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer viver no sofrimento. Mas a gente esquece que o mundo da internet oferece cada vez mais o meio que a gente chama de perdição. É maravilhosa, porque antigamente você precisava até sair de casa. E agora nem precisa sair de casa, fica dentro de casa mesmo, fazendo o que a sua tendência está habituada. Então a gente se distrai, passa o dia inteiro no mundo da lua. Já viu o mundo da lua? Sonhando com o imaginário. No imaginário. E esquece que dentro de casa você tem filhos, você tem esposa, que observa e que diz, cadê aquele homem que vivia comigo? Que sentava comigo, que assistia um filme comigo, que participava da minha vida. Poxa, esse homem está tão longe. Por que esse homem só fica na internet? Isso, estou falando do homem, mas eu estou falando no geral. Homem e mulher é a mesma coisa, nós somos espíritos. A mesma tendência que vai para o homem, vai para a mulher. A mesma coisa. Então, o que nós temos que vigiar é a nós mesmos. Por isso que Jesus sabiamente veio e disse, você tem todas as ajudas possíveis e imaginárias aqui no planeta Terra. A casa espírita te oferece isso, te oferece oração. Não é você fazendo sacrifício, levando dinheiro, fazendo doação. Não é nada disso que ele exige de você. Ele quer que você cresça como ser humano. Que você desperte e olhe para você. Oh, meu Deus, se eu tenho 100 anos para viver aqui, estou colocando já aqui de sobra. Né? Tenho 100 anos. Meu pai, mas para chegar no 20, demorou, mas do 20 para o 100, voou. Eu tenho que aproveitar. Eu estou na fase adulta, madura. Eu tenho que vou dar conta de mim. Então eu vou ser bom para comigo. Não é para fazer média com o outro. É para mim. Então eu vou começar a me interessar por mim como espírito. Eu vou começar a conquistar por mim. Se eu venho numa casa como essa, eu não tenho que estar pensando, fulano tinha que estar ouvindo essa palestra. Não.
Talvez ele nem tenha ainda amadurecimento, mas você provavelmente é a luz, que um dia vai servir de farol para ele. Então deixe ele lá, faça a sua parte. Amadureça você. Coloque isso em prática na sua vida. Compreendendo essa justiça divina, o amor que ele tem por nós, a oportunidade de consolo através da reencarnação. Porque ele não seria justo, sim, se nos desse uma única vida. Porque não teria nem tempo. Tem gente que veio para cá do jeito que chegou, voltou que nem criança, até mesmo na fase adulta, infantil. Então, se nós estamos numa encarnação como essa, é para termos proveito. Saber o que eu preciso. As coisas materiais são importantes? São, muito. O dinheiro te dá a condição de você ter uma casa, um bom estudo para os seus filhos, uma viagem, sair de férias, passear. Te dá tudo. Só que você não pode se embolar com esse tudo. Isso não é a principal coisa. Isso vai existir no mundo para usufruto. Mas eu sei que eu vou embora e eu vou largar esse usufruto. Eu não levo comigo. Não levo o carro, não levo a casa, não levo os filhos. O caixão não é nem acoplado. Não levo ninguém comigo. Vai eu sozinha. Então sou eu comigo. Se eu nasci, eu vou voltar sozinho. Nasci sozinho e vou voltar sozinho. E tudo vai depender. A minha trajetória, até financeira, é sobre o que você aqui está apresentando. Então, quer trabalhar? Trabalhe com amor. Tudo que você fizer. Você é um bom patrão? Observe como é que você trata a criatura. Será que você não está espiziando ali? Será que você, como empregado, não está sendo mais reclamão, muitas vezes, do que o próprio operário, que seria interessante para aquela empresa? Tudo isso é conquista, soma na minha vida. E isso torna-se mérito. Mérito. Então, não cai do céu. Aquilo que a gente espera como milagre, que Deus favoreça um e não favoreça o outro, isso é ilusão. Deus é justo. E a sua lei, as suas leis, é justa para todos. Ele seria injusto se ele fizesse milagre na minha vida e não fizesse na sua. Porque você é filho dele e eu também sou. Então, cadê o exemplo? O que é isso? Faz milagre na minha vida. O que ele me deu é mérito. Foi esforço do meu propósito. Às vezes sem conhecimento, mas só por bagagem espiritual que já trouxe de conquista. E isso você vê no planeta Terra. Tem criaturas que têm fé nato dentro de si, sem ir numa religião. Tem outros que vão na religião e não acreditam. Você acredita nisso ou não? Pois é assim. Então isso é conquista. Por isso que se diz fé, não se prescreve. Fé não tem um. Olha, anota aí como é que é para você adquirir a fé. É isso aqui, é conquista. É uma virtude. Então você veio para cá para conquistar essas virtudes. Fazer sua inteligência raciocinar, analisar. É mesmo. Eu estou correndo por esse caminho, muitas vezes Deus está até me fazendo um livramento. Não está me deixando ir para esse caminho aqui, porque geralmente talvez eu me perdesse ali. Às vezes não está na hora de eu parar para primeiro buscar aquilo que Jesus tanto falava. Busque o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Mas não, a gente está primeiro correndo atrás, colocando o carro na frente dos bois. Primeiro a gente quer colocar o carro lá na frente. Os bois vão atrás. Não é não. Quem conduz o carro é os bois. Então, primeiro passo, quando eu digo busque o reino de Deus, eu não estou dizendo para que você seja batizado, porque isso também não muda. Que você fique dia e noite, que nem beato, dentro de uma religião, isso também não muda. Te ajuda, mas não muda. Se você não quiser. Que você venha numa casa espírita e saia com a sua alma de questionamento. Isso dá resultado.
Você é espírito, com uma inteligência. Então analise. Tem sentido. Às vezes eu estava tanto exigindo que o outro, ou que o outro não me dá atenção. Será que eu também estou fazendo isso? Será que eu estou me colocando no local, sabe, na vida dessa outra pessoa? Será que eu estou exigindo amor, mas eu não, nem a mim mesmo eu sei, me amo? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se o empecilho é o próximo que está comigo, o próximo, que é a ponte que vai levar a Deus? Eu não consigo. Essa é a ponte. Mas eu digo que amo a Deus, que é muito fácil, porque eu não vejo Ele. Logo é fácil eu dizer, ai, amo Deus. Deus é tudo. Desde que não aconteça nada com a minha vida. Porque no dia seguinte eu já estou tão frágil que eu falo, será que Ele existe mesmo? Entendeu? Então é nesse sentido. O propósito é uma conquista diária, de análise. Opa, aonde é que eu estava pisando? Qual era o terreno que eu estava pisando? Que parece que não está brotando, não está brotando. Essa terra acho que está precisando ser arada um pouco melhor. O que está faltando nessa terra? Está precisando de adubo. Então, esse casamento, às vezes, está precisando de adubo. Esse jardim precisa ser cultivado melhor. Eu estou desprezando, deixando as formigas, deixando os insetos tomar conta. Eu não estou cuidando da minha vida. Mas eu quero que Deus faça uma transformação na minha vida. Por isso que eu vou lá atrás para saber onde é que tem a transformação. Ela está dentro de você. Ele está dizendo, eu sou o Pai, amoroso, justo, bondoso, que quero o melhor para você. Não quero ver você sofrendo. Eu só quero que você entenda, amadureça, que você não pode ser criança a vida toda. Você vai embora daqui, não pode chegar que nem criança e voltar como criança e continuar como criança, espiritualmente falando. Fazer que nem Nicodemos. Eu sou um homem velho. Como é que eu volto para o ventre da barriga da minha mãe? Claro que Jesus, com toda a sabedoria, olhava para Nicodemos e falava, meu filho, fique quietinho, você vai entender. Você tem muito conhecimento, mas aí o que você precisa entender, você não está captando. Então, que Deus nos abençoe no amanhã como hoje, que faça proveito, sabe? Não comigo, não, mas com a equipe espiritual que se esforçou tanto, que veio para a terra sofrer também, porque os missionários também sofrem, para ensinar. Jesus é exemplo disso. O que Jesus tinha para espiar aqui, gente? Nada, mas sofreu, para deixar um legado para nós de amor, para que a gente compreenda o amor dele para conosco, o sacrifício feito para que deixasse para nós um legado maravilhoso. A gente tem que acordar, mas para nós é melhor colocar um crucifixo no pescoço e dizer assim, eu sou cristão. É mais fácil. Ou eu chegar em casa e colocar um quadro de Jesus e dizer assim, na minha casa está cheio de... Nós somos religiosos. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente reflita, para que a gente se ame e possa amar o nosso irmão e refletir que o bem que eu quero para mim, eu quero também para vocês. E hoje estamos juntos aqui, pela misericórdia divina, que nos deu esse amor e continua nos dando, para que a gente possa ajudar-nos uns aos outros. Esse é o recado da manhã. Deus nos abençoe, hoje e sempre.